6, versículo de número 10. Evangelho de Mateus, capítulo 6, o versículo de número 10. Vamos ficar em pé para a leitura. Passamos a leitura todos juntos em uma só voz. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Nós podemos sentar. Nossa última exposição, falamos sobre o modelo da oração do Senhor. Em seu modelo de oração, o Senhor nos ensinou que devemos reconhecer a posição exaltada de Deus, conforme o versículo 9 e a parte A do versículo. E em segundo lugar, devemos reconhecer a santidade de Deus, conforme o versículo 9 e a parte B do versículo. A exposição de hoje continuará com o tema Oração do Senhor, onde responderemos a pergunta: por que devemos orar pedindo que venha o reino de Deus? Pois bem, com o texto de hoje, avançamos com a oração aceitável diante de Deus, a oração ensinada por Jesus como sendo a oração aceitável diante de Deus. Jesus disse que seus discípulos deveriam pedir o avanço da causa de Deus nas seguintes palavras: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Em nossa última exposição, fizemos algumas afirmações. Uma delas deu conta de que essa oração é o modelo ensinado por Jesus. Hoje, ratificamos essa afirmação dizendo que a oração do Pai Nosso, como também ela é chamada, é fundamentalmente um modelo de oração, não uma fórmula rígida a ser mecanicamente repetida, conforme diz o reverendo Hernandes Dias Lopes em seu comentário. Por outro lado, essa oração visa não somente os discípulos originários de Cristo, mas todos os seus discípulos em todas as épocas e de todos os lugares. Dr. Martin Lloyd Jones diz que o Sermão do Monte não foi endereçado somente aos discípulos dos dias em que Jesus esteve nesta terra, e nem somente aos judeus de alguma ainda distante era do reino. Pelo contrário, destina-se ao povo evangélico de agora e de todos os séculos, e sempre foi perfeitamente aplicável a esses. A oração do Senhor, ou como dito hoje, a oração do Pai Nosso, é parte integrante do Sermão do Monte. Logo, ela não é aplicável somente aos discípulos originários, aos 12 discípulos de Jesus, mas a todos nós, que em feitos discípulos de Jesus, seguimos os seus ensinamentos. É para nós, é para o povo evangélico, não para ser repetido mecanicamente, mas como modelo das demais orações que temos que fazer, porque fazemos nesse sentido. Esta é
Esta oração é como modelo, na verdade, modelo deixado por Cristo, destinada a cada um de nós que cremos nele. É para mim, é para você. Não é coisa só de católico. E lá na igreja católica reza a oração do Pai Nosso. A diferença de nós para eles é que nós não a repetimos mecanicamente, mas a utilizamos como espinha dorsal das demais orações que fazemos. Ela deve ser essa via por onde nós caminhamos em nossas orações. Ela inicia-se com a adoração a Deus, como visto na semana passada. O Senhor Jesus nos ensina a iniciarmos as nossas orações dizendo: Pai nosso que estás nos céus. E imediatamente depois ele passa as petições. Então a oração modelo de Jesus ensina que devemos adorá-lo passando as petições. Então nós adoramos a Deus e depois fazemos as nossas petições. E nesse início de oração há 3 petições, ou as 3 primeiras petições dizem respeito a essa adoração a Deus. As 3 primeiras petições da oração modelo do Senhor Jesus diz respeito à adoração a Deus, visa nos levar a adorarmos a Deus antes mesmo de fazermos os nossos pedidos, as nossas petições. E aqui fica uma grande lição, porque antes de nós nos colocarmos diante de Deus, nós colocamos Deus diante de nós, dizendo quem Ele é. O Pai nosso que está nos céus. É aquele que está exaltado, que tem uma posição exaltada. É aquele que, dentro dessa posição exaltada, é santo, poderoso, glorioso. E nossas orações devem começar assim. Então ela inicia-se com a adoração a Deus, passando as petições que dizem respeito a Ele, sendo a primeira petição: santificado seja o teu nome, conforme já foi abordado na última exposição. A segunda petição será abordada hoje a partir do versículo citado, que foi o versículo 10, a parte A do versículo, que diz: venha o teu reino. Responderemos, portanto, meus queridos, na exposição de hoje, a seguinte pergunta: por que devemos orar pedindo que venha o reino? Por que devemos orar pedindo que venha o reino? Orar pedindo que venha o reino tem 2 objetivos, e se dá, primeiro, porque o mundo jaz no maligno e este precisa ser destronado. Precisamos orar pedindo que venha o reino, porque o mundo jaz no maligno e este, o maligno, precisa ser destronado. Por isso que Jesus, no versículo 10, parte A, diz: venha o teu reino. Nós devemos orar constantemente pedindo que o reino de Deus venha. O ensino de Jesus é bem claro: ore pedindo a Deus a efetivação do reino no mundo, o reino de Deus no mundo. Mas antes de avançarmos, vejamos o que João diz em sua primeira carta, capítulo 5 e o verso 19, por favor. João 5, 19. Diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno.
O mundo jaz no maligno. O mundo está dominado pelo maligno. O mundo é refém, é escravo do maligno. Esse texto nos dá conta de que o mundo inteiro está sob o domínio de Satanás. O fato de sermos filhos de Deus e estarmos no mundo não isenta o mundo da dominação de Satanás. Preste atenção. O fato de sermos filhos de Deus e estarmos aqui no mundo não isenta o mundo de ser escravo de Satanás, de ser dominado por Satanás. Antes de Jesus ensinar sobre a necessidade de seus discípulos pedirem o estabelecimento do reino dos céus, o Antigo Testamento já prometia e predizia a vinda deste reino, o reino de Deus, o reino dos céus. Já expomos aqui a respeito da proximidade do reino dos céus em Mateus capítulo 3, verso 2, que diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Estas são as palavras de João Batista, que pregou sobre o arrependimento dos pecados, obviamente, e a proximidade do reino, conforme citado acima. Jesus, por sua vez, ensinou a seus discípulos a orarem pedindo a efetivação deste reino. E aqui cabem 3 observações sobre o reino dos céus. A primeira observação é que Cristo, quando veio, trouxe consigo o reino. Jesus, quando veio, trouxe o reino. O reino dos céus, ou o reino de Deus, como é apresentado nos demais evangelhos, foi estabelecido com a chegada de Jesus. E aí, agora nós temos que fazer um pequeno exercício. Eu preciso que os irmãos façam esse exercício comigo. Isaías, capítulo de número 9, versos 6 e 7, por favor. Isaías 9, versos 6 e 7. Diz assim: porquanto um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Agora, Lucas, capítulo de número 1, e o verso de número 35. Lucas 1, verso 35. Quem encontrou, pode ler, por favor. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Capítulo 2, versículo 11. E hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Dentro desse exercício, ainda João, Evangelho de João, capítulo 1 e o verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. E aí teria outros textos aqui, como por exemplo, Mateus capítulo 28, verso 18. Lucas capítulo 11, verso 20. 1 Coríntios capítulo 15, verso 25. Efésios capítulo 1, versos 21 e 22.
Apocalipse 19, versículo 16. Todos eles mostrando, desde Isaías 9, versos 6 e 7, que Cristo, ao vir, trouxe consigo o reino. Ele estabeleceu o reino. Ele é o príncipe da paz. Ao vir, estabeleceu o reino. O reino dos céus já veio. Já está entre nós. Primeira Coríntios, capítulo 15, verso 25, diz: porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Cristo reina. Ele estabeleceu o reino. Portanto, ele tem poder, soberania, majestade e domínio sobre tudo e todos, mesmo sobre aqueles que não o têm por rei. Ele domina sobre eles. Essa é a primeira observação. A primeira das três observações que cabem. A primeira é de que Cristo trouxe o reino consigo. A segunda observação é que o reino dos céus está entre nós. O reino dos céus está entre nós. O Rei dos reis e Senhor dos senhores governa os corações e a vida de todos que confiam e se entregam a Ele. Ele governa o nosso coração, a nossa vida. Ele governa a igreja. Todos aqueles que confiam em Cristo o têm por Senhor e Rei. Dr. Martin Lloyd Jones diz que o reino de Deus está presente na igreja, no coração de todo aquele que é um crente verdadeiro. Então, você é um crente verdadeiro. A igreja é uma igreja verdadeira, onde tem crentes verdadeiros que confiam a sua vida a Cristo. Pois bem, Cristo governa sobre eles. Essa é a segunda observação. A terceira observação é que o reino dos céus ainda será plenamente estabelecido no mundo. O reino dos céus ainda será plenamente estabelecido no mundo. Embora Jesus governe, reinando em nossos corações, o maligno domina este mundo e reina no coração daqueles que não têm Cristo como seu Senhor, que não confiam em Cristo. O maligno domina aqueles que não creem em Cristo. Contudo, chegará o dia em que Cristo reinará plenamente aqui na terra. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse que Jesus não somente reinará, como também haverá um dia em que Jesus devolverá o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído, destronado todo o principado, bem como toda potestade e poder. Abra, por favor, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 24 a 28, por favor. 1 Coríntios 15, 24 a 28. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. Quando diz que todas as coisas lhe serão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará a
aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Interessante, né? O sentido aqui é que haverá um tempo em que Jesus destronará Satanás. Ele voltará com poder e glória. Na verdade, o entendimento reformado é que ele já destronou. Satanás não domina mais os nossos corações. Ele não reina mais sobre a nossa vida. Mas ele faz em relação ao mundo. E Jesus voltará. Prenderá juntamente com todos os seus espíritos malignos Satanás. E quando ele fizer isso, quando ele tiver destronado Satanás, os seus asseclas, os seus anjos caídos, ele mesmo, Jesus, devolverá o reino a Deus, e ele mesmo, Jesus, se deixará governar. Obviamente já governa, mas dentro do contexto, se deixará ser governado por Deus. O reino será devolvido a Deus, conforme dito no texto. Deus ficará satisfeito com o trabalho de Jesus e receberá o reino de volta e governará. Ou Jesus se deixará governar plenamente por Deus, conforme o versículo 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De modo que devemos orar pedindo que o reino venha em primeiro lugar, porque o mundo jaz no maligno e este precisa ser destronado. O Senhor Jesus já reina no nosso coração, mas o maligno reina neste mundo. Ele precisa ser destronado, porque Cristo é o Rei soberano sobre tudo e todos. Precisamos pedir a efetivação do reino neste mundo. Em segundo e último lugar, devemos orar, pedindo que o reino venha, porque Cristo deve reinar nos corações de seus discípulos, conforme o versículo 10, lá de Mateus capítulo 6, a parte A do versículo que diz: venha o teu reino. Devemos lembrar, meus irmãos, que esta oração foi ensinada aos discípulos de Jesus, conforme já dito aqui para vocês. Infelizmente, existem muitos de seus discípulos, muitos discípulos de Jesus, que vivem como se ele nunca existisse. Aliás, como se ele não existisse, ou não governasse sobre eles. Existem crentes que vivem suas vidas como se Cristo não fosse o rei de suas vidas. Vivem como os demais homens e mulheres deste mundo. Vivem dando vazão ao maligno. O que Jesus está ensinando é que o nosso desejo deveria ser de que Ele governasse nossas vidas, nossos desejos e vontades, nossos corações. Jesus está nos ensinando que nós devemos desejar que Ele efetivamente governe sobre nós.
Governa a nossa vida toda. Nosso desejo deveria ser que esse reino viesse e tornasse uma realidade viva em nossos próprios corações. Tem muito crente fazendo a sua própria vontade. Tem muito crente indo para lugares que satisfazem a si próprios, dizendo coisas que alegram a sua própria alma, o seu próprio coração, vendo coisas que sabem que é pecado, mas mesmo assim veem, porque estão satisfazendo a si mesmo, como o mundo faz. Porquanto não se deixaram ainda governar plenamente pelo Senhor Jesus. Lloyd Jones disse: nosso desejo deveria ser que esse reino viesse e tornasse uma realidade viva em nossos corações. É na medida em que o adoramos, que rendemos a Ele as nossas vidas, que somos conduzidos por Ele, por Cristo. Que seu reino venha aos nossos corações, que Ele governa sobre nós. Nossas orações devem ser feitas pedindo que de fato Jesus reine sobre nós, diz Lloyd Jones. Além disso, nossas orações devem contemplar os demais homens e mulheres, para que eles também experimentem em suas vidas o reino dos céus. Tem muita gente, tem muito homem, muita mulher que ainda não foi alcançado por Jesus e precisa que o reino venha sobre eles, sobre elas, que eles reconheçam o senhorio de Cristo. Por isso que devemos pedir que o reino venha. Devemos pedir que ele venha sobre nós, que Cristo reine sobre nós, mas que Cristo reine também sobre as demais pessoas deste mundo, sobretudo aquelas que foram eleitas por Deus. Tem muito homem, tem muita mulher precisando das nossas orações. Estamos orando, na verdade, quando oramos pedindo que o reino venha, nós estamos orando pela conversão de homens e mulheres. Estamos orando para que o reino de Deus tome conta do mundo inteiro. E quando o reino de Deus tomar conta do mundo inteiro, Cristo voltará para nos buscar. Enquanto Ele não voltar para nos buscar, nós temos que continuar dizendo: Senhor, reina sobre nós. Que o Teu reino venha sobre nós. Que o Teu reino alcance o meu vizinho, o meu parente. Que o Teu reino alcance o meu patrão. Que o Teu reino alcance o colega de escola, de faculdade. Que o reino de Deus alcance este mundo, mude as vidas. Sendo assim, estamos pedindo, em última análise, a vinda do dia de Deus. Conforme 2 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro 3, versículo 12. 2 Pedro 3, 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Estou lendo 1 Pedro, é 2 Pedro. 2 Pedro 3, 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão.
Quando nós estamos pedindo para que o reino venha, nós estamos pedindo para que Deus abrevie o tempo nosso aqui nesse lugar. Nós estamos dizendo: Senhor, manda o teu filho. Que o teu dia, o dia de Deus, o dia da vinda de Cristo Jesus seja abreviada. E não soframos mais. De modo que devemos orar pedindo que o reino venha em segundo lugar, porque Cristo deve reinar em nossos corações, ou nos corações dos seus discípulos. Meus irmãos, hoje aprendemos, ou melhor, hoje expomos a primeira parte do modelo de oração do Senhor. E nesta primeira parte, vimos a primeira petição. A segunda petição, onde aprendemos duas importantes lições. A primeira lição, que devemos pedir a Deus o estabelecimento do seu reino entre nós. E, obviamente, já dissemos aqui, quando mostramos aquelas 3 observações. Ele trouxe o reino. Mas mesmo trazendo o reino, Satanás ainda reina no coração de muitos. Ele governa os nossos corações, mas Satanás ainda governa o coração de muitos aí fora. Precisamos pedir que o reino seja de fato estabelecido neste mundo. Ele está estabelecido entre nós, mas precisa ser estabelecido neste mundo. Precisamos orar pedindo o estabelecimento do reino de Deus entre nós, pois ele está aqui e agora, mas é também um reino futuro, que só estará plenamente completo quando Cristo Jesus, o Rei, voltar. Entendeu? Ele está estabelecido aqui e agora entre nós, mas será plenamente estabelecido quando ele voltar e nos buscar, levando para o céu. Segundo, aprendemos que devemos orar para que Deus se faça presente na vida de outras pessoas também, salvando-as de seus pecados. Por quantas pessoas você orou hoje? Por quantos amigos você orou hoje? Por quantos colegas de trabalho você orou hoje? Pastor, né? Também orar para o colega de trabalho. Aquele povo bem chato. Tá? Pois é, para orar. Para orar para eles. Quando oramos pedindo que o reino venha, estamos pedindo a volta de Cristo. Estamos pedindo a Deus que apresse o estabelecimento do seu reino, onde Cristo reinará com retidão. E se Cristo reinar no coração dos colegas de trabalho, eles deixarão de ser ruins, eles deixarão de ser azedos, eles deixarão de... Entende? Porque a gente precisa pedir o estabelecimento do reino. Essa é uma oração ou um modelo de oração que precisa ser colocado em prática. Que Deus nos abençoe e nos ajude a fazermos orações seguindo o modelo proposto pelo Senhor. Ah, pastor, então quer dizer que eu não posso orar livremente? Pode, tendo esta oração como modelo. Dentro da oração que você vai fazer, você é livre para pedir o que você bem entender, dizer a Deus o que você bem entender, mas seguindo este modelo. Se você prestou atenção, você sabe que primeiro começa glorificando a Deus. Depois faz 3 petições, das quais já vimos 2. Que busca colocar Deus em primazia na nossa vida. Faça isso.
E Deus certamente abençoará você. Que Deus nos abençoe. Que Deus derrame a sua graça sobre as nossas vidas. E que Deus nos ajude a fazermos orações seguindo este modelo. Na próxima exposição do texto, nós continuaremos apresentando a terceira petição apresentada neste modelo no que diz respeito a Deus. Para depois expormos a respeito dos nossos pedidos em particular. Logo aprendemos, dito de uma forma muito rápida, é que as nossas petições vêm em segundo plano. Em primeiro plano vem Deus. Oremos. Senhor, graças te damos por mais uma exposição. Graças te damos, ó Deus, porque teu Filho, amor Jesus Cristo, nos ensinou sobre a oração. Depois que Jesus nos ensinou sobre a oração, o apóstolo Paulo disse que nós não sabemos orar como convém. Ó Deus, hoje nós pedimos, nos ensina a orar como convém. Nos ensina, ó Deus, a glorificar o teu nome, a colocar as petições nos seus devidos lugares, pois muitas vezes nós colocamos as nossas petições em primeiro lugar. Nós queremos satisfazer os desejos, os anseios da nossa alma. Nós queremos resolver as nossas necessidades em detrimento da tua glória, da tua majestade. Nós queremos resolver as nossas questões antes mesmo de pedir, como já exposto aqui, que teu nome seja santificado e que o teu reino venha. Nos ensina, ó Deus, a orar. Nos ensina a termos uma oração que seja aceitável pelo Senhor. E nos ensina, ó Deus, a dizermos as coisas dentro da tua vontade. E a tua vontade é seguir este modelo de oração. Dá-nos da tua graça durante esta semana. Abençoa os meus irmãos nos seus trabalhos. Livra-os do mal, livra-os de acidentes. Livra-os, ó Deus, de sofrerem com alguma situação adversa, como foi com o pastor Ismael Ornilo, pastor da igreja Vale da Bênção, a segunda igreja Vale da Bênção. Aproveitamos, ó Deus, para apresentá-lo diante do Senhor, para pedir que o Senhor o abençoe na plena recuperação. Ajuda-o, ó Deus. Ele estava no exercício da presidência da sua denominação, a aliança das igrejas congregacionais, indo para algum evento relacionado efetivamente a essa função que ele tem na sua denominação. Mas aprove ao Senhor que tal acidente acontecesse. Agora nós pedimos que o Senhor o abençoe, o recupere, traga-o de volta para o seio da sua igreja, para que ele possa desenvolver as suas atividades. Agora, ó Deus, trazendo para nós, que fazemos parte desta igreja, nos abençoa, para que acidentes iguais não nos aconteçam. Nos abençoa, ó Deus, para que permaneçamos firmes na sua palavra. Nos abençoa, ó Deus, para que façamos orações que sejam de acordo com a sua vontade. Perdoa os nossos pecados. Ajuda-nos com nossos filhos, com nossos parentes. Ajuda-nos, ó Deus, na caminhada. Hoje a irmã Luciana disse lá na igreja em Bezerros que algumas colegas de trabalho
em um tempo não tão distante, riam dela, faziam chacota porque ela é crente. Ó Deus, nos ajuda a pregarmos o Teu Evangelho, mesmo que os nossos colegas de trabalho façam chacotas conosco, mas traz, ó Deus, o Teu reino sobre eles, para que eles mudem de vida, mudem de perspectiva com relação a Cristo Jesus. Pois quando eles riem de nós, eles não estão rindo de nós, mas estão rindo do Teu Filho, o Rei eterno, o Príncipe da paz, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ajuda, ó Deus, a cada irmão, cada irmã a ser crente, fiel. Ajuda-os a serem ou a viverem dentro de uma resignação que os protege das setas do maligno. Que o Teu Filho, ó Deus, reine sobre nós. É a oração que fazemos e a fazemos no nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Recebamos a bênção e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do eterno Deus e nosso Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós. E a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós. Amém, meus irmãos. Que Deus lhes abençoe. Obrigado por sua presença. Que Deus lhes derrame da sua graça sobre a vida de cada um de vocês.